Essa é uma igreja onde nós temos a adoração dos Reis Magos. Nós estamos aqui diante de um dos maiores monumentos, né, do Espírito Santo, que é a Igreja Residência Reis Magos. Tudo começou em 1557, quando aqui chegaram os portugueses, juntamente com os jesuítas, e se encantaram com essa localidade que fica a 40 metros do nível do mar. E aí eles sonharam, né, de um futuro bem benevolente aqui nesse local. As primeiras celebrações foram feitas numa capela coberta, feita de palha, ali atrás. E aí eles pensaram em duas coisas: uma igreja para o culto e um local para ficar. Os portugueses, para colonizar o Brasil, usaram de diversas estratégias. Uma delas foi a implantação das capitanias hereditárias. Depois foi enviar para o Brasil os padres de uma companhia chamada Companhia de Jesus, que são os padres jesuítas. Esses padres vieram para auxiliar na colonização dessa imensa terra que é o Brasil. Coube a Braz Lourenço chegar aqui em 1556, fundar uma aldeia indígena com os índios que vieram do Rio de Janeiro, Maracajaguaçu e sua gente, e fundaram a aldeia indígena que dá origem à cidade da Serra. Em 1557, ele, no processo de evangelização dos índios, conseguiu juntar aqueles tupiniquins que viviam espalhados aqui no litoral do município da Serra, desde Jacaraípe, Manguinhos para cá, e conseguiu reunir esses índios e estabelecer uma aldeia, um aldeamento indígena aqui na região de Nova Almeida. Em 6 de janeiro de 1557, ela foi então inaugurada com uma missa solene e passou a ser administrada pelos índios tupiniquins, com orientação do padre Braz Lourenço, que era o provincial, o chefe dos padres jesuítas aqui no Espírito Santo, né? E com isso foi construída uma pequena capela de sapê, com palhas, né? Com a formação de palhas no teto e rústica, uma construção rústica, onde foram iniciados os primeiros procedimentos religiosos do padre Braz Lourenço, né, e posteriormente dos padres que o seguiram. Em 1569 é iniciada então, inaugurada a construção da igreja, o lado da igreja aqui dos Reis Magos. E depois, com o tempo, vai se construindo a outra parte, a residência, que é inaugurada em 1580. E assim começaram a trabalhar aqui na construção desse templo com a ajuda do índio, que aqui tinha quase 3.000 índios na época que eles chegaram, que eram os tupiniquins que estavam aqui. E o movimento foi muito bravo. Contato com Portugal, com a Bahia, porque era o momento do jesuíta aqui, né? E quando chegou em 1580, a igreja, a parte do local para o culto, estava praticamente pronta. E o prolongamento foi feito com mais uns anos de trabalho. Em 1615, a igreja estava completa para a inauguração oficial. As características da igreja ainda são da fundação. Por quê? Você entrando na igreja, você vai ver alguns objetos que ainda relembram a década de 1580, né? Como aquelas bacias que tem na parede, que são o mármore português, o portal de entrada da igreja também, que é o mármore português, ou pedra de liosa, o púlpito da igreja, tudo isso ainda está na mesma estética da fundação. Agora, a coisa mais marcante aqui, que visualiza o turista e a todos, é o altar-mor, com aquele retábulo. Ele é uma peça altamente capixaba, só tem nessa igreja, e ela representava na época a fauna brasileira.
No centro temos o quadro dos Reis Magos, uma das primeiras pinturas a óleo pintadas no Brasil, segundo a história. Então essa é a nave da igreja. Assim como essa igreja foi montada, com pedras de Recife, óleo de baleia, pó de ostra, isso tudo foi montada essa igreja eternamente para poder revigorar o que nós estamos vendo hoje. Essa igreja secular dos Reis Magos. Aqui nós temos o suor, o sangue dos índios que fizeram a construção dessa igreja, trazendo do mar as pedras de coral. Essas pedras de coral colocadas sobre o óleo de baleia, sobre as ostras que eram quebradas, que eram socadas para transformar justamente na liga que ia ligar as pedras de coral. E os padres jesuítas eram mestres na construção dessas igrejas seculares. E isso é importante a gente destacar, essa obra jesuíta, porque ela é uma obra de considerável importância dentro da história do Estado do Espírito Santo e dentro da história do município da Serra. Essa igreja dos Reis Magos, ela não difere de nenhuma outra igreja construída ao longo de todo o litoral brasileiro. Os jesuítas faziam sempre a igreja num local amplo, com um grande largo, um grande espaço à frente e também numa colina. E aqui nós estamos numa colina de 40 metros de altura. Essa colina nos mostra o rio Reis Magos, onde daqui os jesuítas tinham a possibilidade de observarem a chegada de qualquer navio de inimigos. E acontece o seguinte, esse rio Reis Magos é um dos rios mais importantes do Espírito Santo, porque ele é um rio que vem lá do município aqui vizinho, o município de Santa Teresa, e deságua aqui justamente aqui em Nova Almeida.